Quando pensamos nas figuras poderosas do final do Império Romano, podemos primeiro pensar em Majoriano, em Léo, em Antêmio, em Teodósio, Julian, Valentiniano e outros. Ou podemos pensar nos poderosos generais do exército romano, como Arbogast, Stílicho, Aspar, Aétius, ou até mesmo o inglório Ricimer. Mas uma figura que muitas vezes é negligenciada é uma que podemos achar bastante surpreendente. Essa pessoa foi por cerca de 12 anos, de 425 a 437, o regente de facto do Império Romano do Ocidente, exercendo considerável influência e administrando os assuntos do Estado. Mas esse regente do Império do Ocidente estaria envolvido em uma enorme luta pelo poder entre diferentes comandantes militares, usurpadores rivais, saqueando hordas bárbaras naquele tempo absolutamente caótico, mas fascinante, quando a lenta queda do Império Romano do Ocidente havia começado. E essa pessoa era uma mulher. Ao longo da história romana, houve algumas ocasiões em que as mulheres assumiram o papel de regente, ou pelo menos exerceram considerável influência sobre o Império Romano, como fez a famosa esposa do primeiro imperador Augusto, Lívia Drusila. Às vezes, as mulheres exerciam grande poder indiretamente nos bastidores, através de sua influência sobre seus maridos, os imperadores, mas às vezes, elas próprias detinham autoridade quase igual à do imperador, como a famosa esposa do imperador Justiniano, a imperatriz Teodora. Em outras ocasiões, elas seriam as únicas governantes, como a imperatriz Irene de Atenas, que governou de 797 a 802 d.C. no Império Romano do Oriente. Mas nos tumultuosos anos em que a queda do Império Romano do Ocidente havia lentamente começado, aquele fatídico processo de 70 a 80 anos, havia uma mulher que era a governante de facto daquela metade problemática do Império, e seu nome era Gala Placídia. Seu ano exato de nascimento não é precisamente conhecido, mas quase certamente no intervalo de 388 a 392 d.C. Ela nasceu como filha do famoso imperador Teodósio, o último imperador romano a governar o Império Romano do Oriente e do Ocidente, por longos períodos de tempo. E como sabemos que Teodósio era um imperador cristão fervoroso, que tentou suprimir a antiga religião pagã, ordenando o fechamento de muitos dos antigos templos, Gala Placídia, como você pode imaginar, recebeu uma educação cristã rigorosa. Ela teve muito pouca escolha no assunto, e então, é claro, é bastante evidente que, como membro da dinastia teodosiana, ela mesma também se tornaria uma cristã devota. Seu irmão era o famosamente incapaz imperador Honório, imperador do Império Ocidental, e seu outro irmão era Arcádio, o imperador não muito melhor do Império Oriental. Após a morte de seu pai em 395, ela passou seus anos de infância na casa de Flávio Stílicho e sua esposa, Serena, em Mediolano, pois era nos últimos anos dos anos 300 a residência imperial do Império Romano Ocidental. É provável que ela tenha recebido uma educação clássica e, portanto, soubesse ler e escrever, e conhecesse muito sobre a história romana e os grandes poetas, oradores e escritores clássicos de séculos passados. Esses devem ter sido anos bastante felizes, quando tudo ainda estava em ordem no Ocidente. As invasões bárbaras ainda estavam longe do Império Romano do Ocidente naquela época, e Mediolanum era uma cidade próspera e magnífica. Mas essa paz não duraria. Disse que foram feitos arranjos para ela se casar com Euquérios, o filho de Stílicho, em algum momento no início dos anos 400, mas quando o poderoso Magister Militum Stílicho caiu em desgraça com o imperador, que havia sido manipulado por um de seus ministros, e convencido de que Stílicho estava planejando instalar seu próprio filho como imperador romano do Oriente, Honórios mandou assassinar Stílicho. Euquérios também foi assassinado por ordens de Honórios, e portanto, é claro, o casamento com Placídia não era mais possível. E podemos supor que Placídia definitivamente não estava feliz com as decisões de seu irmão, e eles continuariam a ter um relacionamento muito difícil pelo resto de suas vidas. Nos anos seguintes, após o assassinato de Stílicho, um caos absoluto se seguiu. Gala Placídia estava em Roma quando a cidade caiu pela primeira vez em 800 anos para invasores estrangeiros durante o famoso saque de Roma em 410 d.C. Os dias felizes em Mediolanum se foram. Eles devem ter parecido uma memória distante e irreal naquela época.
Ela foi capturada pelos visigodos e levada com outros romanos capturados para a Gália. Ataúlf, o irmão de Alaric, tornou-se rei dos visigodos em 411 após a morte de seu irmão. E ele provavelmente deve ter se interessado por Placídia desde o início. Então, em 414, ele fez uma aliança com Honorius contra os usurpadores gauleses, porque havia realmente muitos usurpadores naquela época, contra o fraco Honorius, e Adolf recebeu o consentimento de Honorius para se casar com Placídia. Eles se casaram em 414 e até tiveram um filho juntos, o jovem Theodosius, nomeado em homenagem ao pai dela. Mas a criança morreu cedo, e com ela morreu a possibilidade de estabelecer desde muito cedo uma linhagem romano-visigótica. Ataúlf foi assassinado em 415, e assim Placidia permaneceu com os visigodos, que até então se estabeleceram na Espanha. Só podemos especular se Placídia realmente lamentou a morte de seu marido ou se ela estava aliviada. Tais coisas se perdem no tempo, mas seriam essas as coisas que seria interessante saber. Foi apenas em 417, quando o novo Magister Militum Constantius III começou a fazer campanha contra os visigodos e outras tribos germânicas, que os visigodos foram forçados a negociar um tratado de paz e se tornar foederati de Roma. Gala Placidia retornou à Itália em 417, mas seu irmão, o imperador Honório, a obrigou a se casar com Constantius III, o que aconteceu em janeiro de 417. Um ano depois, nasceu a filha deles, Justa Grata Honoria, e um ano depois, o filho deles, Valentiniano III. Ambas as crianças se mostrariam bastante desastrosas para o Império Romano do Ocidente, muito de acordo com o resto da linhagem teodosiana. Placídia parece foi a única exceção. Não sabemos exatamente muito sobre os anos entre 417 e 421, mas presumivelmente ela viveu com seus filhos no Palácio Imperial em Ravenna, onde seu marido Constantius III agora havia sido feito co-imperador do Oeste por Honorius. Infelizmente, porém, Constantius morreu já em 421 de uma doença. E logo depois, as relações com seu irmão se degradaram muito rapidamente. Às vezes se diz que Honorius fez algumas investidas bastante estranhas para ela, como se estivesse fisicamente atraído por sua própria irmã. Honorius, aquele que trouxe todos esses problemas para a vida dela, primeiro o assassinato de Estilício e seu futuro marido Euquérios, depois seu cativeiro pelos visigodos, e agora isso. E ela fugiu com Honoria e Valentinian para Constantinopla. Honorius morreu pouco tempo depois, em 423. Não se sabe exatamente o que Placídia e seus filhos fizeram em Constantinopla, mas seu sobrinho Teodósio II era imperador naqueles dias no leste, e ela provavelmente desfrutou de alguns anos pacíficos na capital romana oriental. Mas aqui também, a paz não durou. Após a morte de Honório, um chamado Ioannis se tornou imperador do Oeste, mas ele não foi aceito por Teodósio II. E então um exército foi enviado contra ele. Foi nesse tempo que Ioannis escolheu Flavius Aetius como Magister Militum, pedindo-lhe que chamasse seus foederati Hunnic para ajudar contra as forças romanas do leste. Aetius então foi e voltou com o exército Hunnic, mas chegou tarde demais. Ioannis já havia sido derrubado pelas forças romanas do leste, o que é bastante triste porque Ioannis era na verdade um bom e tolerante imperador, que até se dizia ter permitido novamente o culto pagão aberto no Oeste. O Oeste provavelmente teria se saído melhor com Ioannis como imperador ao invés de Valentinian III. Foi então que Placídia, agora com cerca de 35 anos, retornou a Ravenna com seus 2 filhos, e assim, seu filho Valentinian III se tornaria imperador romano do Ocidente. Mas como ele ainda era muito jovem, com apenas 6 anos de idade, ela agora era a regente efetiva do Império Romano do Ocidente. Infelizmente, isso foi em um período muito instável. Não apenas várias tribos germânicas conseguiram se estabelecer como reinos quase independentes, de facto dentro do território do Império Romano do Ocidente, mas o exército do Império Ocidental estava dividido entre 3 poderosos generais, a saber, Félix, Bonifácio e Aécio. Uma situação impossivelmente complicada para Gala Placídia, como se veria. Segundo Procópios, Aécio estava tramando para se tornar o general supremo do Império Romano do Ocidente. Então ele estava tramando contra Bonifácio, alertando-o de que Placídia estava tramando contra ele, o que, claro, era mentira.
Então, buscando aumentar sua força contra Aécio, Bonifácio cometeu um terrível erro. Ele convocou os vândalos para torná-los seus foederati. Isso não saiu exatamente bem para ninguém, exceto para os vândalos. Claro que não sabemos se isso é verdade ou não, e pode ser parcialmente inventado por Procópios, mas mostra como os generais romanos do Ocidente estavam conspirando uns contra os outros. Sabemos que eventualmente Aétios emergiu vitorioso, e tanto Bonifácios quanto Félix morreram nesse conflito sem sentido, que apenas enfraqueceu ainda mais o Império Romano do Ocidente, matando dezenas de milhares de soldados romanos, e até mesmo causando a invasão dos vândalos à África, que se pode realmente ver como o primeiro golpe de morte real ao Império Romano do Ocidente. Placidia fez o seu melhor nessa louca luta pelo poder, mas ela realmente estava em uma situação impossível. Não era realmente possível para uma mulher ir à batalha ela mesma e assumir o comando de um exército, pois isso teria sido visto como um ultraje absoluto pela maioria dos romanos. E então, ela teve que usar táticas inteligentes entre Bonifácios, Aétios e Félix. E apenas no final, ela finalmente se aliou a Aétios, quando não tinha mais escolha. Em 433, ela finalmente fez de Aétios o Magister Militum do Oeste. Ela continuou a ser regente até 437, quando seu filho Valentiniano III já tinha idade suficiente para governar por conta própria. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação no YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre a história romana tardia. Sem o seu apoio, não sei por quanto tempo mais posso continuar com este canal, porque como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não promove exatamente um tópico de nicho como este, como a história romana tardia. Obrigado. Não sabemos muito sobre os anos de 437 a 450 na qual cidade ela residia mais. Sabemos que ela sempre alternava entre Roma e Ravenna, mas qual cidade ela gostava mais só podemos especular. No entanto, parece que ela sempre teve fortes laços com Roma, sempre escolhendo retornar para lá, onde também era muito ativa, sobre questões eclesiásticas. Ela estava ativa na construção e restauração de igrejas, e às vezes até se envolvia na eleição de papas. Só podemos especular o que ela deve ter pensado ao ver o Templo de Júpiter em Roma, ou os outros grandes monumentos pagãos da ainda muito pagã Cidade Eterna. Julgando pela sua criação na família teodosiana, posso imaginar que ela não tinha uma visão muito favorável do paganismo. Mas, novamente, eu pessoalmente não conheço nenhuma lei emitida por ela contra o paganismo, então talvez ela fosse mais tolerante do que sabemos. Parece que finalmente, em seus últimos anos, ela teve alguns anos de paz, quando exerceu menos influência na política romana. Foi apenas em seus últimos anos que as coisas tomariam um rumo ruim novamente. Em 450, Valentiniano III ordenou que sua irmã Honória se casasse contra a sua vontade com um senador romano chamado Bassus Herculanus. Muito tola, disse que ela enviou uma carta para Átila, o Huno, implorando por ajuda contra esse casamento indesejado, até mesmo enviando-lhe seu anel. Átila interpretou isso como uma proposta de casamento, invadindo prontamente o Império Ocidental e pedindo metade do império como dote. Não sei se essa história é verdadeira, ou tem um núcleo verdadeiro, como tantas vezes com histórias como essas do final do Império Romano, porque muitas dessas histórias vêm apenas de uma fonte que foi copiada por outras, e por isso pode ter sido apenas um mito. Mas talvez haja algum tipo de verdade por trás disso. Placídia deve ter ficado bastante perplexa com a atitude de sua filha, e disse que, como punição, Placídia a baniu de Roma. Ou talvez ela tenha sido até executada por Valentiniano III. Não sabemos o que aconteceu com Honória, seus rastros desapareceram após 450. Nesse mesmo ano, Valentiniano, Placídia e toda a casa imperial se mudaram para Roma para fugir dos hunos invasores. E assim Placídia passou os últimos meses de sua vida problemática na Cidade Eterna, que em 450 veria os últimos anos de grande esplendor. Placídia morreu em 450 por volta dos 60 anos de causas naturais, e não foi enterrada como algo no mausoléu de Gala Placídia em Ravenna, mas em Roma. O mausoléu de Gala Placídia, na verdade, era uma capela dedicada ao mártir cristão Laurentius de Roma.
Então Placídia, em seus últimos meses em Roma, teve pelo menos um tempo pacífico, longe das constantes guerras e dos desastres que continuavam varrendo o império. Ela não teve que ver Roma saqueada em 455, pois essa teria sido a segunda vez que ela teria testemunhado em primeira mão a cidade eterna sendo saqueada. E ela não teve que ver seu filho assassinando Aétios com suas próprias mãos, e o subsequente assassinato de seu filho como vingança pelo assassinato de Aétios. Foi poupada de todos esses eventos brutais. E assim morreu possivelmente a mais capaz dos filhos de Teodósio. Mas ela nasceu em uma posição impossível, em um tempo impossível. E ser uma mulher em uma posição de poder naqueles dias certamente era muito difícil. Ela não pôde impedir a dissolução do Império Romano do Ocidente e a guerra civil entre Bonifácio, Félix e Aécio, que despedaçaria o Império. Foi seu irmão que matou Estílicho, não ela, permitindo que Roma fosse saqueada. Foi seu filho que matou Aécio e foi sua filha que possivelmente pediu ajuda a Átila. Então, parece que ela estava cercada por membros da família que eram rápidos em tomar algumas decisões muito pouco inteligentes. E o que ela sozinha poderia ter feito para impedir isso? Ela provavelmente tentou o seu melhor, mas os membros da sua família a contrariaram, e ela se viu enraizada em uma enorme guerra civil. E então, eu acho que ela merece ser mencionada entre os imperadores do Império Romano do Ocidente, certamente ofuscando seu irmão e seu próprio filho quando se tratava de assuntos de Estado. Mas isso não foi suficiente para salvar Roma. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou tornando-se um membro no YouTube, já que a continuidade deste canal depende do seu suporte. E eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso novo membro restitutor Orbis, Killian. Muito obrigado, Killian, por apoiar este canal de forma tão generosa. É graças aos incríveis Patreons e membros do YouTube deste canal que posso continuar fazendo vídeos sobre o final do Império Romano. E eu quero agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer forma. E se você quer aprender mais sobre por que o pai de Gala Placídia talvez não fosse meu imperador favorito, você pode assistir ao vídeo no canto superior direito. Mas se você quer aprender mais sobre por que o irmão de Placidia, Honorius, era tão incapaz, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago e Bene Valete.